Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, passando aqui para atualizar as informações do Mengão, do mais querido. Semana sem jogos do Flamengo, mas com bastidores agitados, muita informação para passar para vocês aqui. A primeira delas, para a gente relembrar, foi a venda do volante Gerson, vendido ao Olympique de Marseille da França por cerca de 25 milhões de euros, uma novela que vinha se arrastando por cerca de 3 semanas, e na última sexta-feira foi batido o martelo e o Gerson foi vendido para o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Em termos financeiros, excelente negócio para o clube. O Flamengo vai lucrar aí uma grana bem elevada, né? Comprou o volante pelo valor de 11 milhões de euros, está vendendo por 25 milhões de euros, uma cotação mais alta da moeda, e também tem a questão dos bônus, né? O valor pode chegar até 30 milhões de euros de acordo com o desempenho do Gerson lá no time francês. E também tem uma questão relacionada aos 20% de uma futura venda do volante numa negociação que possa vir a acontecer do Olympique de Marseille com algum outro clube europeu. Então o Flamengo aí amarrou um bom negócio em termos financeiros, e o Gerson provavelmente deve se apresentar ao clube francês no início de julho. Ele ainda vai fazer alguns jogos aí no período desse mês de junho, e no mês de julho fará os exames e deve ser apresentado oficialmente pelo clube de Marseille. Um outro destaque também relacionado a negociações de jogadores é o retorno do lateral direito Rodinei, que voltou de empréstimo junto ao Internacional de Porto Alegre, né? Rodinei que se envolveu numa história meio estranha, né? No final do Campeonato Brasileiro, onde um empresário, torcedor do Inter, pagou lá R$1 milhão para que o Internacional tivesse a possibilidade de escalar o Rodinei no jogo contra o Flamengo no Maracanã. E nessa mesma partida, o Rodinei se envolveu ali numa confusão, acabou sendo expulso, né, com um pisão no lateral esquerdo do Felipe Luiz, e o Rodinei foi expulso naquela partida vencida pelo Flamengo de virada, e que encaminhou bastante ali o título para o rubro-negro, o octacampeonato do Clube da Gávea. O Rodinei vem desse empréstimo, retorna desse empréstimo, se apresentou na semana passada ao técnico Rogério Ceni, iniciou o trabalho com o grupo e já vai ficar à disposição aí do técnico a partir da próxima semana. E vamos ver como é que vai ser essa escalação do Rogério, se ele vai utilizar o Rodinei, se ele vai manter o Isla, se ele vai colocar o Mateuzinho, lembrando que o Isla está servindo a seleção chilena e não vem apresentando um bom futebol nas últimas partidas, nos jogos. Vamos aguardar como vai ser a questão do técnico Rogério Ceni, essa decisão do Rogério Ceni. Por falar em Rogério Ceni, notícia de hoje, o técnico foi detectado com o novo coronavírus, né, Covid-19, testou positivo, e não vai comandar o time nas próximas 2 partidas, né, contra o Coritiba na quinta-feira pela Copa do Brasil e também contra o América Mineiro domingo às 20h30 no Maracanã, partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem deve comandar a equipe é o técnico Maurício Souza, que comandou a equipe do Flamengo lá no início do Campeonato Carioca. Além do técnico Rogério Ceni, também testaram positivo para a Covid-19 o auxiliar Charles Render, o Nelson Simões também, que é outro auxiliar, o Leandro Costa, que é analista de desempenho, o Marcos Vinícius Roupeiro e o meia Max, do Sub-20, que também se destacou no Campeonato Carioca, naquele time alternativo que o Flamengo disputou no início do campeonato, que acabou sendo vitorioso. E também o meia Arrascaeta, que quando se apresentou à seleção do Uruguai na última convocação, chegou lá, fez o teste, também apresentou teste positivo para a Covid-19, e vale a pena a gente lembrar que o Arrascaeta é a 2ª infecção dele com o vírus, ou seja, foi reinfectado. Em outubro do ano passado, o Arrascaeta já tinha testado positivo, então também vai ser desfalque nesse próximo jogo do Flamengo contra o Coritiba pela Copa do Brasil, lá em Curitiba. Um outro destaque também aqui é a questão da Copa América, né? A Copa América foi confirmada, o Rio de Janeiro, o Maracanã, vai sediar algumas partidas, então há uma preocupação por parte da diretoria do Flamengo com relação ao gramado do Maracanã, que já vinha sendo muito criticado pelos atletas. A ideia do Flamengo era fazer uma recuperação desse gramado, e pelo jeito essa recuperação não vai acontecer, porque vai ter Copa América, então vão ter mais jogos que serão disputados no estádio. Resta saber agora como vai ficar essa questão desse ajuste do gramado. Outro destaque que a gente tem nessa semana é a questão da logística de retorno de alguns jogadores que foram convocados, que foram servir a seleção brasileira, né? No caso de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol pela seleção principal, Gerson,
e Pedro pela seleção olímpica, além do Isla, que está na seleção do Chile, e, como eu disse, o Arrascaeta, que está na seleção do Uruguai, mas o Arrascaeta já está fora do jogo por conta da Covid-19. Então o Flamengo montou aí um esquema de logística para trazer esses jogadores que estão servindo a seleção e para eles chegarem no jogo contra o Coritiba na próxima quinta-feira. Eles vão chegar praticamente perto do horário da partida, né? Lembrando que a seleção pré-olímpica jogou hoje à tarde contra a Sérvia, lá na Europa, e a seleção brasileira principal, a seleção da CBF principal, vai jogar contra o Paraguai logo mais às 21h30. Né? Existe aí a expectativa do Gabigol ser barrado e colocar o Gabriel Jesus, que em termos de Flamengo seria excelente. O Rodrigo Caio sentiu um problema no joelho, ficou afastado, não treinou. O Everton Ribeiro também sentiu dores musculares antes da outra partida, né? O Gabigol foi titular no outro jogo contra o Equador, não marcou gol, teve oportunidades, mas não fez. Não teve uma boa atuação, assim como a seleção toda da CBF não teve uma boa atuação, mas a expectativa é que o Gabigol seja barrado pelo Gabriel Jesus no jogo de logo mais. Então, o Flamengo é uma excelente notícia. Então, o Flamengo vai fazer uma operação aí de logística bem interessante para trazer esses jogadores para reforçar o time no jogo contra o Coritiba, partida de ida pela Copa do Brasil, que é o outro destaque dessa semana também que a gente tem. O Flamengo volta a campo depois aí de um bom período fora dos gramados, né? Até que o Rogério Ceni teve bastante tempo para treinar a equipe, né? Falou que ia utilizar esse tempo para tentar acertar, ajustar, acabar de ajustar o sistema defensivo. Então o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, dia 10, às 21h30, lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Vai enfrentar o time do Coritiba, provavelmente com alguns reforços aí, como eu disse, que estão servindo a seleção. Então é isso, galera. Por enquanto é só esse ajuste aí das informações do Flamengo que a gente tinha que passar para vocês. Nessas últimas notícias, a gente ficou sem gravar alguns vídeos aí devido à falta de jogos do Mengão. Então estamos atualizando aí vocês das últimas notícias do Flamengo. E até quinta-feira a gente retorna e volta aí com mais informações do Rubro Negro. Esperamos que com uma vitória na próxima quinta-feira. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, se inscreva nas outras redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e saudações rubro-negras.